Hoje completam 2 semanas que a barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, rompeu, provocou a morte de mais de 150 pessoas, restando ainda 180 desaparecidos. Um trabalho que é cada vez mais difícil, né, para os bombeiros. Esse desastre ocorreu pouco mais de 3 anos após Mariana. E lições daquela tragédia parecem não terem sido aprendidas. Então, por que ele aconteceu? Por que esse desastre aconteceu? É tudo que se faz, apurar os vários aspectos que podem ter levado ao desmoronamento, né, destruição dessa barragem. Quais os antecedentes que levaram à ruptura da barragem da Vale? O que poderia ter sido feito? Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele participa também do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. É o que todo mundo quer saber, por que essa tragédia aconteceu, mas não vai ser um fator. São muitas as investigações e os detalhes que estão se apurando, detalhes técnicos. Nunca é um fator só, né, professor, que leva a uma tragédia. Mas a gente não tem como não deixar de comparar com Mariana. Sem dúvida. Não é verdade? E era uma tragédia anunciada, né, como eu vou procurar demonstrar aqui ao longo da nossa conversa. Né? Analisando o vídeo que mostra a ruptura da barragem, verifica-se que, quase com certeza, ocorreu o fenômeno da liquefação que levou a um colapso, né, a uma destruição abrupta de toda daquela estrutura. Para a gente entender de uma maneira mais leiga o que é esse fenômeno da liquefação, é como se a gente pegasse aquela areia que está na beira da praia, né, junto ao mar, e colocasse isso na mão na forma de uma concha. Se a gente deixar a mão parada, essa areia ela vai se comportar como um sólido. Aparentemente ela vai ser uma areia sólida, uma areia firme. Se a gente começar a mexer a mão levemente, a gente percebe que ela começa a assumir uma característica, um comportamento mais líquido, e essa areia se esvai pelas mãos. Por que isso acontece? Porque tem um grande volume de água em meio àquele sedimento, e essa água, quando movimentada, ela funciona como uma espécie de, o termo não é correto, mas ela funciona como uma espécie de lubrificante entre os grãos. Então todo esse sedimento, todo esse corpo, ele começa a assumir uma característica de um fluido, tá? E o rejeito, ele tem essa característica. Ora ele pode se comportar como um sólido, ora ele pode se comportar como um líquido. E o relatório da Tuvisud, que foi elaborado em agosto de 2018, né, no ano passado, ele indicava situações muito preocupantes, porque ele indicava um fator de segurança para esse fenômeno da liquefação igual a 1,9 e para um determinado trecho da barragem. Então, rapidamente eu vou tentar explicar o que é esse conceito do fator de segurança. Se a gente fosse produzir uma prateleira para comportar 10 quilos, eu poderia, na verdade, produzir uma prateleira para comportar 15 quilos, mas venderia ela como se ela fosse suficiente para 10 quilos. Então, para ter uma margem de segurança. Essa margem de segurança, no fator de segurança, seria 1,5, ou seja, ela estaria apta a suportar 50% mais do que aquilo que eu estou efetivamente declarando, né? E o fator de segurança igual a 1,9 para o fenômeno da liquefação é um fator muito tênue, tendo em vista que esse fenômeno, quando ele acontece, a liquefação, ele acontece de maneira praticamente abrupta. E ele tem uma capacidade de, vamos dizer, assim, entre aspas, contaminar os sedimentos que estão ao redor dele. Então eu posso ter um fenômeno da liquefação ocorrendo num determinado ponto, mas isso vai se propagando num efeito cascata. Se expande rapidamente. Rapidamente, levando, né, a que toda a estrutura ela possa ser contaminada por esse efeito. E o relatório, ele cita explicitamente aí, entre aspas, uma probabilidade não nula de falha por liquefação. Ou seja, a falha por liquefação era algo considerado dentro do próprio relatório, né, embora o relatório ele concluísse, entre aspas agora, que a estrutura se encontra em condições adequadas de segurança, tanto do ponto de vista de dimensionamento das estruturas hidráulicas, quanto da estabilidade física do maciço. Então, esse colapso ele ocorre porque o fator de segurança relatado para o fenômeno da liquefação ele era muito baixo.
Então, isso mostrava que ela estava praticamente, já em agosto do ano passado, na iminência de sofrer esse tipo de fenômeno. E aí você tem o que a gente chama de gatilho. Até você, na abertura do jornal, você mencionou, né, uma reportagem onde o gatilho ele é citado. Esse gatilho, o que pode ser? Ele pode ser a movimentação, por exemplo, de um caminhão muito pesado. Né? Esses caminhões que atuam nas minerações, eles são caminhões, né, que trabalham aí com, né, o volume total, o peso bruto total, né, o caminhão mais a carga, é superior às vezes a 30, 40 toneladas, com bastante facilidade. Um caminhão desse trafegando junto à barragem, ele pode gerar uma vibração que leva a esse tipo de fenômeno. Uma detonação, conforme mencionado. Ali a suspeita são as explosões, que também são corriqueiras, numa menina. Sim, mas... são atividades corriqueiras. Uma perfuração para a instalação, por exemplo, de um piezômetro, né, poderia, em determinada situação, gerar uma vibração excessiva que poderia, dentro desse fator de segurança já muito tênue, gerar esse tipo de fenômeno. Então, veja, desde agosto do ano passado, isso já era conhecido. Né? E há um detalhe importante, né, porque o relatório que foi divulgado pelos advogados, o relatório da Tuvisud que foi divulgado pelos advogados, ele mostra que não houve revisão posterior. É muito comum você ter o relatório, uma vez ele tenha, por exemplo, a revisão 0, depois a revisão 1, revisão 2, revisão 3, na medida em que o pessoal, a equipe da consultoria, vai interagindo com a equipe da contratante e dúvidas, esclarecimentos vão sendo acrescentados no relatório e tal. A impressão que dá é que esse relatório, uma vez pronto, ele atendeu aos interesses da contratante, ou seja, da Vale, e nenhuma ação posterior foi requerida no sentido de se solicitar esclarecimentos, que seriam necessários no caso de um fator de segurança tão baixo. E cabe aí algumas perguntas, né? Por exemplo, o que foi feito para reduzir ou evitar esse tipo de colapso, né? Ou seja, quais foram as providências que a Vale tomou desde então? O que eu tenho visto muito recentemente na mídia é um comentário a respeito, né, de leituras que foram feitas no dia 10 de janeiro, depois foram relatadas por e-mail muito próximo do desastre. 2 dias antes. Só que essas leituras elas deveriam ser diárias ou mais do que uma vez ao dia diante da iminência desse serviço. Outra situação que levaria a um questionamento é assim, a situação de operação da mina, fica claro pelas imagens divulgadas que ela tem uma etapa importante, né, da sua atividade logo abaixo da barragem. Eu não falo nem do centro administrativo nem do refeitório, é o carregamento do minério, porque você tem estruturas ali, você tem guindastes pegando das pilhas de minério e carregando na via férrea. Se ela fosse paralisar, né, as atividades para manutenção adequada dessa barragem, praticamente ela teria que parar a mineração, porque ela não teria onde carregar o minério. Então, você começa a analisar a cadeia de comando dentro da mina, por onde ela passou para que fosse tomada essa decisão de continuar as operações corriqueiras, mesmo tendo em vista essa possibilidade, essa iminência, né, de ruptura da barragem. Quer dizer, trabalhou numa margem de risco muito arriscada. Muito tênue. Essa que é a questão. E isso já meses antes dessa tragédia acontecer, né? Então, assim, cabe aquelas perguntas. Por que deixar a barragem chegar a esse ponto de insegurança? Então, a informação que eu tenho em off... Já tendo a experiência de Mariana. A informação que eu tenho em off é que, como essa barragem estava descomissionada, ela não estava sendo mais utilizada, durante algum tempo não se prestou tanta atenção quanto se deveria, né? Não se tomaram os cuidados necessários e os problemas foram se avolumando. Uma vez constatada a sua insegurança, quais providências foram tomadas e por que não foi acionado um protocolo que garantisse a segurança dos funcionários da mina e da população em risco? Ou seja, sabia-se, né, há vários meses que isso era uma situação praticamente urgente, que isso poderia acontecer a qualquer momento. O relatório apontava isso, embora o relatório concluísse que não havia problemas, né? Não,
tá tudo seguro. O que próprio é incongruente. Incongruente. O próprio Totalmente, relatório já relatava que o fator de segurança para liquefação era extremamente baixo, fenômeno esse que infelizmente veio a acontecer. Bom, são 15 dias após, a gente vai tendo mais informações, né? E claro que um mês dessa história, dessa tragédia, no próximo dia 25, a gente vai ter uma situação mais clara, né? São vários fatores, como vocês especialistas vêm apontando em entrevistas, né, na mídia, vários fatores que levaram provavelmente a uma situação que poderia ter, tudo indica que poderia ter sido evitada se a Vale tivesse ficado atenta não tem nada de detalhe, né? Tem nada de é tudo que vocês dizem, cada elemento que vocês usam para explicar melhor os relatórios mostram que nada disso era detalhe, né? Nada disso. E a soma disso tudo, muito perigoso. Não foi levado em consideração em que pese o desastre de Mariana ocorrido Justamente. 3 anos antes. Inclusive vai ter um tema, nós vamos tratar desse assunto, né, Pedro? É importante, na próxima semana. Bom você lembrar, né, vai ter um evento no Instituto de Estudos Avançados, que é o Brumadinho pós-Mariana, lições não aprendidas, que vai ser no dia 14, agora na próxima quinta-feira, das 14 às 17 horas. As pessoas podem participar diretamente, não há necessidade de inscrição, mas também será transmitido via internet pelo site do Instituto de Energia, Instituto de Estudos Avançados, né, da USP. E a gente vai na segunda-feira trazer 2 dos convidados aqui desse evento para trazer mais detalhes, né? Alguns temas que serão abordados neste importante encontro. Os especialistas estão tentando fazer as reflexões aí a respeito desse tema. Professor Pedro Luiz Costes, professor da ECA, do PROCAN, do Instituto de Energia e Ambiente, do Projeto Temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, do canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição. Eu que agradeço, um bom dia a todos.